Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa saga aqui com ligações químicas. Hoje eu vou falar sobre ligação covalente. Mas antes de falar, vou dar uma revisãozinha sobre ligação iônica. Então vamos lá. Como acontece ligação iônica? Ela acontece em dois casos: metal e não metal, quando eles se unem, e metal com hidrogênio, tá certo? Então os dois, eles vão se ligar, esses dois casos, formando a ligação iônica. Lembra também que o metal doa e o outro componente recebe. Então aí você não tem uma fórmula, você tem um aglomerado iônico, tá certo? Então você não tem uma junção efetiva dos dois, e sim uma troca, um doa e o outro recebe. Um exemplo aqui é o cloreto de sódio, sal de cozinha. O Na, ele é um metal, e o Cl, ele é um não metal. Então eles se unem através da ligação iônica. O que é ligação covalente? Ligação covalente, ele é um pouquinho diferente da iônica. Ele é um compartilhamento. Vamos supor, eu tenho um estojo e vai ser usado por mim e pela minha colega, tá? Então eu vou estar compartilhando o mesmo material. Nós duas vamos usar. Aqui também é a mesma coisa, eles vão compartilhar o quê? Elétrons. Não há ligação de prótons, nêutrons, e sim elétrons. Então eles se unem pela sua eletrosfera e trocam o quê? Elétrons, tá certo? Mantém a teoria do octeto. Lembra da teoria do octeto? Então após as ligações eles têm que ter 8 elétrons. E o hidrogênio é o único que após a ligação ele vai ter 2, como se fosse o hélio. Porque todos têm que se parecer com os gases nobres, tá bom? Só para lembrar. Então, a ligação covalente é um compartilhamento de elétrons, eles compartilham entre si. Quais são os casos que acontece uma ligação covalente? Não metal com não metal, hidrogênio com hidrogênio, ou hidrogênio com não metal. Um exemplo é a água, H2O. O hidrogênio é ele sozinho, não tem uma classificação, e o oxigênio é um não metal. Aí por onde que eu vou ver isso? Lá na tabela periódica. Tem uma tabela periódica lá no nosso canal no Classroom, tá? Então é só ir lá e você vai conseguir consultar quem é não metal, quem é hidrogênio e saber quais vão poder se ligar. Então tem um exercício lá no material teórico que vai identificar quem é a ligação iônica, quem é a ligação covalente. Como que eu vou saber isso? Esse resuminho aqui, ó. Você vai ter que pegar a tabela periódica, tá? E verificar o elemento. Quem é ele? Por exemplo, NaI, sódio e iodo. Então eu pego a tabela periódica e vejo sódio, metal, iodo, não metal. Está num desses casos? Não. Opa, tá nesse caso, então é uma ligação iônica. Então eu vou escrever na frente ligação iônica. NaCl, H2O, H, hidrogênio, O, não metal. Então vamos lá. H mais não metal. Opa, essa ligação aqui, então é uma ligação covalente, tá? Outro exemplo, NaCl. Na é um metal, Cl é um não metal. Opa, metal e não metal, uma ligação iônica, então eu vou escrever iônica aqui. Próximo, MgCl2. Mg, magnésio. Magnésio está lá nos metais e cloro está nos não metais. Então, novamente, é uma ligação iônica que eu vou colocar aqui. Próximo, H2. H, deixa eu olhar lá. Opa, tá aqui, ó, H com H. Então, é uma ligação covalente. Então, eu coloco aqui uma ligação covalente, tá? E por último aqui eu tenho o gás metano. O que é o gás metano? É CH4. Carbono é não metal com hidrogênio. Aqui, ó, hidrogênio e não metal. Então, é uma ligação covalente. Lembram-se que isso aqui pode também estar invertido, não tem problema. Então, aqui nessa primeira fase, o que eu fiz? Eu fiz uma avaliação de que tipo de ligação eu tenho, covalente ou iônica. Então, esses resuminhos é super importante vocês terem anotado aí no caderno, tá? Porque na hora de fazer exercício, é por aqui que vocês vão se lembrar, tá bom? Mas qualquer coisa vocês voltam no vídeo,
olha lá e reveja novamente, tá bom? Agora vamos aqui para os exemplos, vamos lá. Hidrogênio, então eu peguei o gás hidrogênio, tá? O gás hidrogênio está na atmosfera, então ele tem o quê? Um elétron na sua última camada. Novamente, vamos pegar a minha linda tabela periódica. Olha aqui, essa grandona, mas aí vocês vão poder consultar aí no Classroom que eu deixei uma tabela periódica para vocês. Então, vou chegar mais pertinho. Nesse lado direito, tá vendo aqui, gente, ó? Lado direito, ó. Lado direito, tá vendo? É um número pequenininho. Ó, o número é pequenininho. E aonde que eu vou pegar? Esse último númerozinho aqui. No caso aqui desse caso, seria o número 2, tá? Deixa eu apertar mais. Não dá. Mas é aqui, ó, é nesses números. Vocês vão pegar o último número, tá certo? Então, vamos lá. Nos exercícios eu dou lá, tá, gente? Pra facilitar. Mas quem quer aprender, pega a tabela periódica e veja onde tá a última camada de cada átomo. Novamente, o lado direito, tá? O lado direito do elemento. O elemento tá aqui, fica no lado direito. Então, vamos lá, gente. Deixa aqui a tabelinha. Hidrogênio. Eu fui na tabela e vi qual é a quantidade de elétrons na sua última camada. É 1. E ele tem que ficar com quantos após a ligação? 2. Aqui vai ter um vai doar e o outro vai receber? Não. Eles vão compartilhar. Ou seja, ele tem um elétron cada um, ele vai emprestar ele para cá e esse para cá, mas ambos vão se ajudar. Então, ele tem um elétron emprestado e o dele, 2. Esse aqui tem um elétron dele e um emprestado, 2 também. Então, aqui eu tenho a fórmula eletrônica representada o quê? Por esse símbolo aqui. Então, cada ligação covalente são 2 elétrons, é um par de elétrons compartilhado, tá? Cada ligação. Então, aqui eu tenho o quê? Um par de elétrons compartilhado. A fórmula eletrônica e aqui do lado eu tenho a fórmula estrutural. Cada ligação covalente vai ser substituída por um tracinho, tá? Isso é muito importante lá no 3º ano, quando a gente aprender química orgânica. Então, a gente vai aprender que cada tracinho é uma ligação covalente. E aqui, gente, quando eu dei o exemplo, eu dei já a fórmula fechada. Então, aqui não é que nem a ligação iônica, que eu dou os elementos e você faz a fórmula. Não, é o contrário. Eu já dou a fórmula e o que você vai ter que fazer lá no exercício 2, no material teórico? A fórmula eletrônica. Opa, vamos arrumar aqui. Fórmula eletrônica. E a fórmula estrutural. Então, você vai montar a ligação, tá? E depois você vai fazer o quê? Do mesmo jeito, só trocando a ligação por um tracinho. Tá certo? Vamos fazer o outro aqui, ó. Letra B. Oxigênio. Gás oxigênio que nós respiramos, tá? O que eu tenho aqui? Cada oxigênio, olhando lá na tabela periódica, tem 6 elétrons na sua última camada. Então, cada xzinho aqui, ó, o total tem 6. Quantos elétrons ele tem que ter na sua última camada? 8. Então, se ele tem 6, ele tem que compartilhar 2. Pedir emprestado, 2. Então, vamos lá. Ele fez uma ligação covalente. Então, ele tem 6 elétrons e um emprestado, 7. Aí ele faz outra ligação, ele tem 7 e o emprestado, 8. Então, o que significa o quê? Que ele tem 6 elétrons na sua última camada e 2 emprestados. Então, aqui ele faz 2 ligações covalentes. Ah, Pro, mas tem que ser com ele mesmo? Poderia ser com outro elemento? Não, porque eu tenho só 2 átomos de oxigênio. Lembrando, não pode sobrar, não pode faltar. Você tem que usar tudo que tem na fórmula. Então, 2 átomos de oxigênio, eles se ligam para que os 2 fiquem com 8. E cada ligação covalente é um par de elétrons. E aí, quando eu faço a fórmula estrutural aqui, ó, cada uma transformada em um tracinho, certo? Então, vamos lá.
Vamos ir para o item C. O item C, o que que é então? HBr, nossa gente, é um ácido extremamente forte, tá? Usado em muitos, na indústria, principalmente na extração de minérios, certo? E, então, como que ele é aqui? O hidrogênio tem um elétron lá. E o bromo? Bromo tem 7. Opa, se o bromo tem 7, ele precisa de um elétron. E o hidrogênio de 1. Então, quantas ligações covalentes vão ter? Uma só. Então, ó, eu fiz uma ligação covalente. Então, esse hidrogênio tem um elétron dele e um emprestado. O bromo tem 7 e um emprestado 8. Se eles fizeram só uma ligação covalente, tá representado aqui. Acabou, não precisa fazer mais nada. Tá? H2O, a água. Então vamos ver a água, né? Que é um exemplo bem prático. Então cada molécula que tem lá dentro do nosso copo de água é formada dessa forma. Então vamos lá. Oxigênio tem 6. Tá? Quantos elétrons ele precisa? 2. Então ele tem 6 aqui. Cada hidrogênio tem um elétron. Então ele só pode compartilhar um. Então o que vai acontecer? Cada hidrogênio vai fazer uma ligação com o oxigênio. Dessa forma, o oxigênio tem 6 e 2 elétrons emprestados. Cada hidrogênio tem um e um elétron emprestado. Eu usei todos os átomos que tem aqui? Perfeito, eu usei. Ótimo. Se você usou, tá correto. Aí eu vou fazer a estrutural. Eu vou copiar igualzinho. H, tracinho, né? Uma covalente, um tracinho. O oxigênio, mais uma ligação, tracinho, hidrogênio. Perfeito. É isso que é para fazer no exercício 2 lá no nosso material teórico, tá? A fórmula eletrônica e a fórmula estrutural. Tá certo? Gente, eu vou dar mais 2 exemplos. Então eu vou parar essa aula aqui, porque não coube no meu espaço, e vou estar escrevendo mais 2 exemplos, tá bom? Guarda aí que vai ter a continuação. Beijo!